Oi pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Sandra de Matemática. Nós vamos dar continuidade ao caderno Aprender Sempre, dando sequência aqui às atividades que vem depois de volume, que é essa parte que fala sobre tabelas e gráficos. Então nós temos aqui sequência 2, que é a habilidade 34, identificar e interpretar informações transmitidas por meio de tabelas e gráficos. Então os assuntos aqui serão sobre gráficos e tabelas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela para a gente ver melhor. Bom, então vamos lá. A primeira atividade, que é uma atividade aqui retirada do Saresp de 2015, diz o seguinte: Mário está treinando para uma corrida e tem marcado a cada mês o tempo médio, em minutos, que leva para percorrer 10 quilômetros. O resultado está no gráfico a seguir. Bom, então nós temos aqui uma imagem, né, de um gráfico e o tempo médio do treino. Deixa eu ajustar aqui. Bom, então aqui nós temos, na parte inferior nós temos os meses, né, nesse eixo que está no horizontal, de janeiro até junho. Então, começando aqui, ó, janeiro, e no outro eixo, que vai do número 0 até o 60, nós temos o tempo. Então, aqui no caso de janeiro, ele percorreu em um tempo entre 55 e 60 minutos. Nós podemos dizer ali que se pegou mais ou menos na metade, deve ter sido 57,5 minutos aproximadamente. No mês de fevereiro, nós temos já um pouquinho menos de tempo, né? Ele levou um tempo médio menor. Aí nós temos aqui na sequência os meses de março, abril, maio, junho. O mês de junho é o único que a gente observa aqui que está exatamente alinhado com a linha dos 55 minutos, né? Ele fica mais fácil da gente dar com mais precisão o tempo médio. Bom, aí nós vamos pensar um pouquinho o que está perguntando, né? Depois de ler essas informações no gráfico. Podemos concluir que o tempo médio que Mário levou para percorrer 10 quilômetros foi. Então, nós temos algumas afirmações. Maior em fevereiro do que em janeiro, né? Todas são referentes a 10 quilômetros. Menor em abril do que março, maior em maio do que junho e menor em abril do que maio. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que ler essas informações e verificar quais delas se encaixam com as informações que estão lá em cima do gráfico. Então, acho que aqui é tranquilo, né? Vamos para a próxima questão. A segunda questão também é uma questão retirada do Saresp de 2005, né? Questão 2, Saresp de 2005. O aquecimento global traz graves consequências ecológicas. O aumento da temperatura dos oceanos, por exemplo, coloca em risco a flora e a fauna marinha. O gráfico abaixo mostra como a temperatura dos oceanos vem aumentando desde 1860 e a projeção para os próximos anos. Considerando que a temperatura crítica para a sobrevivência dos corais é de 29 graus Celsius, podemos afirmar que, segundo essa projeção, a temperatura será atingida. Bom, então vamos dar uma olhadinha nas informações do gráfico aqui novamente. Nós temos dois eixos, um para o ano e outro para a temperatura, e o gráfico é essa curva, né, que está representada aqui no meio. Então, por exemplo, no ano de 1850, a temperatura ali estava entre 26 e 27 graus, né? Vou registrar aqui do lado, ó, 1850, ficou mais ou menos ali na metade, né, como se fosse 26,5 graus Celsius. Tá, o valor aproximado. Temos as informações seguintes, ali no ano posterior, que está registrado, 1900, já é um pouquinho acima dessa temperatura, né? Chega mais perto do 27 graus. Outra coisa que dá para a gente fazer a leitura é que aqui os anos eles vão de 50 em 50 anos. Então, aqui no meio, nós teríamos, por exemplo, o ano de 1925, que é uma temperatura que está um pouquinho acima que a temperatura do ano de 1900. Então, se a gente colocasse lá, sei lá, 27 graus para um, o outro seria um pouquinho a mais. Aí nós temos essas afirmações. Entre os anos de 1950 e 2000, então, o que ele está querendo saber, na verdade? Em que ano que atingiu a temperatura crítica de 29 graus Celsius? Então, na alternativa B, se é entre 1950 e 2000, entre 2000 e 2050, entre 2050 e 2100. Tranquilo também, né? O exercício 3
mais uma vez uma questão do Saresp. O gráfico mostra o número de alunos de uma turma de 30 estudantes que levaram frutas no lanche em cada dia da semana. Então, a turma tem 30 estudantes e ali no gráfico nós temos os alunos que levaram frutas nos dias da semana. Então, por exemplo, na segunda-feira. Na segunda-feira, está indicando um valor com essa barrinha de 18, né? 18 alunos levaram frutas. Isso significa que, se são 30 alunos, 12 não levaram, certo? Porque 12 mais 18 daria o total dos 30 alunos da turma. Então, isso daqui é um dado referente só à segunda-feira. Olhando os outros dados, né? Nós temos de terça, quarta, quinta e sexta-feira. Então, vamos descer para ver o que pergunta sobre isso. O número de alunos que deixaram de levar frutas na sexta-feira foi, então a gente vai analisar exclusivamente a sexta-feira para ver quais foram os alunos que não levaram frutas. Aí é só fazer uma conta semelhante ali ao que eu fiz para a segunda-feira, né? O mesmo raciocínio, e vai dar uma dessas opções. Vamos ao próximo exercício, que é o exercício 4. Então, nós temos aqui uma questão do Saresp. Priscila possui R$5 e deseja fazer um lanche que incluirá um salgado e uma bebida. Observe a seguir com o preço de alguns produtos. Então, nós temos a tabela aqui com os preços, né, de salgados e bebidas. E vamos ver o que está perguntando aqui, ó. Sabendo-se que Priscila precisava reservar R$2,30 para a passagem de ônibus, ela poderá pagar o seu lanche se escolher. Então, vamos pensar, ela tinha R$5 e tem que deixar separado para o transporte R$2,30. Então, resta para ela apenas R$2,70. Então, o que nós temos que pensar? Ela tem R$2,70 para comprar um salgado e uma bebida. Esses valores estão bem desatualizados, né? Porém, dá para a gente fazer aí a estimativa, né, da resposta olhando pelos dados da tabela. Então, nós temos aqui pão de queijo e mate, pizza e suco, cachorro-quente, refrigerante, pão de queijo e suco. Então, ela tem R$2,70 para pegar essas opções. Na atividade 5, a tabela a seguir mostra o resumo de 4 pesquisas de opinião antes das eleições. Então, nós temos a pesquisa 1, que diz assim: em cada 1.200 eleitores, 600 votarão no candidato A. Na 2, 55% dos eleitores votarão, né? Estou fazendo uma correção aqui, em A. 3, 1 em cada 2 eleitores votará em A. E na pesquisa 4, 2 em cada 10 eleitores votarão em A. Então, vamos pensar um pouquinho, ó, o resultado mais favorável ao candidato A foi... Então, o que a gente vai pensar? A gente vai ter que estar analisando cada uma desses dados. Vamos pegar a primeira, que é a pesquisa 1. Na 1, o que nós temos de informação? Que das 1.200 pessoas, 600 disseram que votariam no candidato A. Se a gente pensar isso em porcentagem, seria o meio, né, que é o 50%. Metade das pessoas disseram que votariam no candidato A. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar analisando as outras pesquisas que foram feitas e ver qual daquelas pesquisas estará melhor para o candidato, ou se todas as pesquisas mostram o mesmo resultado, né, que é a última opção. Questão 6. João e Maria colecionam selos e figurinhas e anotam a quantidade que tem no quadro a seguir. Então, nós temos aí um quadro, né, o nome do João e da Maria e a quantidade de figurinhas e de selos que eles possuem. O número de selos de João é igual a... Então, essa atividade não tem assim nenhum cálculo para fazer. É uma questão de interpretação. Você vai olhar na tabela e dizer qual o valor que é. Muito simples. Na atividade 7... questão do Saresp, a tabela indica os códigos de descagem à distância, DDD, de algumas cidades do estado de São Paulo. A gente não fala muito hoje nesses códigos DDD, mas é aquele número que vem antes do número do nosso telefone. Então, tem aqui Araçatuba, Araraquara, Campinas, Cubatão, cada um deles tem um número diferente, né? Bom, vamos às questões. Destas cidades, as que possuem o mesmo DDD são, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha na tabela e ver se esse número aparece repetido para algumas cidades. Se é para Campinas e São Paulo, Araraquara e Santos e assim por diante, né? Só interpretação também. Na questão 8, nós temos 2 gráficos que a gente chama gráfico de setores. E o título aqui, a principal modalidade de transporte coletivo da capital e na Grande São Paulo atraiu menos passageiros, como mostram os gráficos a seguir.
né? Então fala de transporte coletivo através desses dois gráficos. Dados de 2006, o metrô tinha 14%, e 2011 o metrô foi para 16%, né? Houve um aumento aqui. O trem estava 10%, foi para 14%, ônibus metropolitano era 11%, continuou em 11%, e por último nós temos ali ônibus municipal, 65%, e foi para 59%. Esses dados são da Folha de 2012. A respeito das informações do texto e do gráfico, é correto afirmar que a quantidade de passageiros nos seguintes meios de transporte. Então, o que nós temos que fazer nessa atividade? Ler cada uma dessas afirmações e verificar qual que está certa para os diferentes meios de transporte. Qual que aumentou, qual que manteve, qual que diminuiu, né? Qual que é a frase que é verdadeira de acordo com as informações. Mais um gráfico de setores, aqui na questão 9. Uma empresa possui 50 funcionários, os quais se distribuem da seguinte forma com relação ao grau de escolaridade. Então, nós temos aqui, 60% ensino médio, 10% ensino superior e 30% ensino fundamental. Vamos descer, então, para ver qual que é a questão em relação à escolaridade desses funcionários. Observe o gráfico. É correto afirmar que o número de funcionários do ensino médio é. Então, a gente sobe lá no gráfico e vê qual a informação aqui que está correta de acordo com as informações do ensino médio em relação às demais. Aí nós vamos para a última questão, que é a questão 10, que também todas aqui foram retiradas do Saresp, né? Com as promoções que muitas companhias aéreas têm feito, fica mais fácil viajar de avião. Observe o gráfico abaixo, o aumento do número de passageiros nos últimos anos. Então, nós temos aqui até um desenho de avião, né? No ano de 2007, nós temos 110 milhões de passagens aéreas. 2008, 113 milhões, né? Tá aumentando, 2009 foi para 128 milhões. E aqui a última informação que nós temos não tá pegando do ano inteiro, tá? Então, só de janeiro até julho de 2010, 71 milhões. Como tá pegando só uma parte do ano, esse número não é tão grande. Bom, aí essas informações elas foram colocadas em uma tabela e a gente tem que ver qual tabela que melhor representa este gráfico. Vamos pegar um exemplo aqui, do ano de 2007 dessa tabela, fala que são 71 milhões de passageiros. Se nós olharmos aqui em cima, no ano de 2007 foram 110 milhões. Então, significa que na tabela, no lugar desses 71, deveria estar 110 milhões. Então, essa alternativa a gente já pode descartar. Essa tabela não serve porque ela tem um erro. Aí, o que vocês terão que fazer? Analisar as outras 3 tabelas e verificar qual delas tem todas as informações corretas aí, de acordo com a quantidade de passageiros e os meses de referência, meses e anos de referência. Posteriormente, nós iremos para a sequência 3. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando. Bom trabalho para vocês e muito obrigada.